Vamos lá, gente. Do que a gente falou até agora. Grande, redondo, quadrado, ou melhor, grande, redondo, triangular, quadrado e harmônico. Pensando que assim, todos nós temos os 5. Qual deles seria mais intenso no ele? Qual que vocês sentem observando para ele? Qual que vocês sentem mais intenso nele? Olhando para ele. Vou me sentar aqui no lugar dele. Tá se sentindo bem sendo observado assim? Tá. Qual que é o primeiro dele que vocês acham assim? Bora, fala, gente, sem medo de errar. O formato dele, olhando o formato em si. Ótimo, pode falando aí, gente, não tem problema. Vocês vão ver que ninguém tá errado aí. Quem acha que é redondo, levanta a mão. Tá, beleza. O que mais vocês acham aí, diferente? Quem acha diferente de redondo, acha o quê? Harmônico. Triangular. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, ele é irmão, são irmãos, né? Pode vir aqui um pouquinho? Só para a gente fazer uma comparação agora, pode ficar do lado dele aí. Olha só, eles são irmãos, mas tem alguma diferença ou não? Tem. O que muda? Por isso que é legal da prática assim, da gente entender. O que muda? As bochechas. Ah. É redondo? O que é primeiro aí? O que mais? Vamos lá, quadrado. O que mais? Ó. É bom que quando é 2, assim, aí fica difícil, vocês estão meio de lado, né? Mas vamos lá. Aqui dá pra ver um redondo bem legal, né? Ó. A maldade, gente. Ó, eu falei na mais boa intenção. Vocês vêm de maldade com o cara. Ó, vamos expressar melhor, tá? O rosto redondo, tá? Aqui é tão redondo quanto dele? Não, né? Dá pra perceber, ó, a diferença dele aqui. Ó, o queixo dele aqui não dá diferença do dele? O queixo dele é mais pontudo, né? Não define ele tanto quanto o redondo. Vocês diriam o quê? Olhando pra ele, é quadrado ou triangular? Opa, falhou aqui. Quadrado ou triangular? Ó, deixa eu achar aqui um quadrado mais forte, para ficar mais fácil da gente comparar. Ele tem um redondo forte aí antes, mas ajuda. Vai ser meio divertido isso. Me ajuda aqui, por favor. Ó, deixa eu fechar aqui para você ficar desse lado, por favor. Gente, olha só, se vocês não sentirem a vontade de me ajudar aqui, não tem problema, tá? O que eu quero que vocês entendam? Mais uma vez eu vou repetir, não existe melhor ou pior. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para fazer uma leitura, para entender a pessoa. Cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Cada um tem dor e recurso, né? Então assim, ó, só para compreender, quem diz que é quadrado aqui, ainda parece quadrado quando você olha para ela? Ó, qual é a diferença? Ó, ela tem o queixo pontudo também, que nem ele aqui. Só que veja bem, para mim, o primeiro dele é triangular. Por quê? O triângulo dele, ó, se a gente fizer isso aqui assim, ó, fechar o rosto dele aqui, não fica evidente um triângulo a partir das orelhas? Tá? Agora, o dela, você pode ver que ela tem o queixo aqui, ó, mais pontudo, só que olha como não tem, se a gente fazer isso aqui, não fica um triângulo tão evidente quanto o dele. Ó, ela vem mais aqui, ó. Para começar a formar um triângulo, vem aqui. No caso dele, o triângulo começa já aqui em cima, a partir das orelhas. No caso dela, ó, a gente começa a formar um triângulo só aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, forma um quadrado até aqui, até quase onde começa a formar a mandíbula dela. Então, no caso dela, o primeiro é quadrado. Quem conhece ela? Todo mundo? Vou refazer a pergunta. Quem não conhece ela? Tá.
Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de cada personalidade. Vocês me ajudam? Pode ficar aí mais um pouquinho? Sim? Para a gente falar um pouquinho assim, uma pessoa é uma pessoa que ela aguenta a pressão. Ela realmente assim, é aquela pessoa que você pode contar com ela. Se ela escolheu confiar em você, você pode confiar nela tranquilamente. Você pode contar segredos para ela. É uma pessoa que aguenta a pressão, suporta a responsabilidade. Só que vocês já viram ela estourar, não? Alguém já viu ela aqui estourar? O bicho é feio, né? Se alguém viu aí, o bicho pega. É raro, mas o bicho pega, né? Ela é uma pessoa bastante metódica, não é? Gosta das coisas no seu devido lugar. Se tiver que improvisar, também não gosto muito, né? Por que se está programado assim, tem que ficar agora inventando uma coisa do nada, não é? Sim. Não é? Faz sentido? Você vai estimular mais ela. Ela é uma pessoa boa para trabalhar com finanças, é uma pessoa boa para trabalhar com coisas que exijam organização, que exijam processos, que exijam padrões. É uma pessoa que em casa vai ser uma pessoa que raramente expressa o que está sentindo. Dificilmente ela vai botar para fora. É assim, ela vai estar explodindo, ela vai estar emocionalmente uma turbulência, um inferno dentro dela. Mas a expressão dela vai ser essa aqui. Você dificilmente vai notar isso. Plena. Tô de boa, assim, né? Só que não. Por quê? Porque qual que é a dor dela? Se vocês voltarem ali para o material de vocês quadrado. Humilhação, né? Ela não gosta de ser humilhada. Isso não é uma coisa que faz bem para ela. Vamos ir fazendo um comparativo e vai surgindo. Vamos falar do William aqui, redondo. O redondo é uma pessoa que fala mais. É mais comunicativa, desenvolve mais. Por que o William não fala tanto? Porque ele não tem. Vamos pensar assim, a gente já vai chegar no ponto onde a gente vai começar a colocar a porcentagem de cada um, tá? E aí a gente vai fazer dos 3 aqui para vocês poderem fazer essa comparação. Por que ele não é tão comunicativo assim? Porque ele tem como segundo traço, na minha percepção. E se vocês verem o triangular como segundo e não o quadrado, não tem nada de errado. Por quê? Ele tem o redondo para mim como primeiro e o quadrado e o triangular muito próximos. Muito próximos. A gente já vai aprender como fazer uma leitura nessa situação, tá? Mas ele, para mim, primeiro redondo. Então ele vai ser comunicativo. Mas por que ele não é tão falador quanto, por exemplo, deixa eu ver. Como é que é o seu nome? Rogério. O Rogério, quando ele se sente à vontade, ele fala pra caramba, não fala? Quando ele está num ambiente que é bom, que é legal, que ele sente bem, ele fala pra caramba. Não fala, Rogério? Você é bastante comunicativo, né? Não? Estou errado? Você é mais pro quadrado, então? Você fica mais na tua? Ótimo. Depois você pode vir aqui também depois. Tá bom. Ele vai ter mais o do fechado, o do quadrado, que assim, às vezes, se é para mim falar uma coisa que as pessoas vão me humilhar, então eu fico na minha. Mas ele já fala mais do que ela. E ele gosta mais de estar próximo das pessoas também, mas tem essa questão do quadrado que eu gosto de estar perto, diferente do dele. As próprias funções dentro da empresa deles já levam muito a personalidade de cada um. Você não está ali sempre com pessoas e articulando e organizando, porque é o triangular. É de articular, de organizar, de fazer. Trabalha no processo de compras, por quê? Porque tem mais esse de comunicação, né? Se ele trabalhar no processo de compras, quer dizer, ele vai articular bastante, mas provavelmente ele vai ter problemas. Por quê? Porque ele vai querer articular o tempo todo. E com o vendedor, às vezes precisa essa comunicação, essa vontade de estar mais perto um pouquinho, essa coisa mais estruturada, mais organizada. Vai facilitar isso o processo dele. Agora, ali é a articulação o tempo todo. Eu estou sempre articulando uma pessoa aqui, tem que fazer isso, acho que a gente pode fazer isso, acho que a gente pode fazer assado, e colocando as pessoas para fazer para ele. Ele é mais de executar do que ele. Ele é mais de pedir para fazer do que necessariamente fazer. Tá? E aí vocês falaram de harmônico, tem também. Mas vamos lá. Primeiro dele, vamos começar pelo mais forte que você identifica. Triangular, faz sentido? Sim. Primeiro dela. Quadrado. Primeiro dele. Ou quadrado, algum que falou quadrado, né? Talvez. Ou triangular, não sei. Mas para mim o mais evidente é redondo, e que bom que ficou isso para vocês também. Agora, existe um segundo muito próximo aqui e um segundo muito próximo ali. E aqui é
digamos assim, 60% formato quadrado e aí divide o restante para os outros. Fica muito mais evidente. Algumas pessoas vocês vão olhar assim, caramba, é isso. Vai ficar muito claro. Outras pessoas você vai ficar na dúvida. É redondo, é quadrado, é harmônico? O que é? Você vai ficar meio na dúvida. Por quê? Muitas vezes você vai encontrar pessoas com 2 ou 3 muito próximos. E isso é um problema? Não. Por quê? Para que a gente quer saber isso? Como é que é o seu nome? Clédia. Por que a gente quer saber isso da Clédia? Por que a gente está observando a Clédia? Porque eu quero aproveitar as melhores características dela. Se eu me relacionar com a Clédia, eu vou aproveitar essa questão dela, eu vou entender que se eu sou uma pessoa bagunçada e a Clédia é organizada, eu vou entender que é do perfil dela. É compreender, é ler, não ficar julgando. Eu não vou querer que a Clédia seja como eu. Eu vou aproveitar as características de organização dela. Eu vou saber que eu não posso colocar a Clédia em situações de humilhação. Isso vai fazer ela reagir mal, ela não vai aproveitar o potencial dela. Agora, onde eu colocar a Clédia em um potencial de organização, vai ser ótimo. Onde ela vai poder aproveitar essa habilidade dela, vai ser excelente. E eu posso compartilhar coisas, eu posso compartilhar problemas com ela. Ela vai aguentar. Ela é uma pessoa que está ali, aguenta o tranco mesmo. Você pode descarregar um caminhão de problema ali que você vai ver ela assim. Né? Com essa expressão aqui. Está explodindo aí dentro, mas ela aguenta. Aqui, mais comunicativo. Vai querer estar mais próximo das pessoas, vai querer se aproximar, beleza. Então, por exemplo, ele vai ser um cara que provavelmente, se eu estiver errado, me corrijam, mas ele é um cara que tem muito mais facilidade de abraçar uma pessoa, de se conectar a uma pessoa do que o irmão dele. Faz sentido? Por quê? Porque ele está articulando. Ele não quer saber de aperto de mão ou coisa assim. Se esse aperto de mão vai me trazer um benefício, eu até faço. Né? Agora, no caso dele, não. Eu só quero apertar a tua mão porque eu só quero estar perto de ti. Eu gosto de estar perto de pessoas. Faz sentido ou não? Entende? Então, eu vou aproveitar melhor cada um em cada situação. Quer dizer, nenhum dos três... Por exemplo, trazendo para o mundo de vendas, nenhum dos três vai servir com vendas? Não, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que aqui é nato isso dele, de articular, de vender, de, né, vamos fazer. Aqui tem que trabalhar um pouquinho, porque ele, se ele for trabalhar com vendas e ele chegar assim e dizer, ó, não, é R$100 aqui, e a pessoa começar a dizer para ele assim, não, porque meu filho não sei o quê, porque a gente teve uns BO, a gente se ferrou, no final das contas ele vai dar 50 pro cara. Agora ele não, ele vai dizer assim, vai a merda com essa história aí. Vai ser muito mais fácil para ele. E não é melhor ou pior, é a questão de o que eu vou aproveitar para cada um. Tá? Agora, para ela, se você trouxer assim, agora eu quero que você venda para eles esse controle aqui. Ó a cara dela. Para quem improvisar, não gosto disso, as pessoas vão olhar, vão me humilhar, vai ser desagradável isso. Agora, se eu disser para ela assim, ó, venda alguma coisa que você está acostumado no teu dia a dia, ou fala sobre alguma coisa que você fala todo o teu dia a dia, vai ficar muito mais fácil. É uma pessoa que gosta disso. Assim, onde eu vou aproveitar melhor? Instintivamente, eu não posso aproveitar ela tanto para vendas, mas eu posso. Por quê? Ela tem uma grande capacidade de ouvir não. Uma grande capacidade de ouvir isso, de ouvir a rejeição, de ouvir o não e vamos em frente. Ela só não pode ser humilhada. Ele não tem tanta capacidade de ouvir não. Porque ele gosta de estar próximo. Ele pode até ouvir ou não, mas desde que ele consiga reverter isso ou desde que você fique perto dele. Tá? A reação é muito, a gente está aqui próximo, está tranquilo. Se eu ficar muito perto dele, lembra o desconforto que ele estava? Olha a reação automática, instintiva. No rosto dele e no rosto dele quando a gente se aproxima. É desagradável, você está querendo me manipular, não quero, não gosto disso. Ao mesmo recurso que ele tem de articular, ele tem o recurso que vai contra ele, que ele não gosta de ser articulado. Ele gosta de estar no controle. Então, se eu vou trabalhar essa pessoa, beleza, eu vou dar o controle para ele. Tá ótimo, fica no controle, é você que está decidindo. Eu vou usar coisas assim, como você mesmo disse, é você que decide isso. Você é inteligente o suficiente para tomar essa decisão e entender que é a melhor opção que eu estou te oferecendo. Para ele vai fazer muito mais sentido. Agora, para ele não, assim, cara, vamos tomar um café, William, aí de boa, a gente conversa, vamos falar da família. E muda tudo, vai ficar tudo muito mais fácil. Para ele vai dizer assim, não, primeiro a gente fecha aqui, depois a gente toma um café.
Né? E para ela, aquela história, vamos tomar um café? Para ela, assim, se for na minha xícara, beleza. Só dando uns exemplos bem idiotas de como a gente vai ter o comportamento das pessoas no dia a dia. O que é melhor de se relacionar? Não existe melhor ou pior, existe a forma como você aproveita cada um. Vou pegar um exemplo lá do Sicredi. Qual que vai ser o melhor funcionário lá? Todos podem ser, depende do que você vai aproveitar de cada um. Porque se você vai argumentar com ela, você quer que ela trabalhe no caixa, você vai dizer, não, você vai trabalhar no caixa, porque aqui você vai conseguir ter tudo organizadinho, só você mexe nas gavetas, você vai ter todas as moedas no seu lugar, você vai manter tudo organizadinho. Faz sentido? Agora, para ele, você vai dizer assim, você vai trabalhar no caixa porque você vai poder conversar com muita gente, você vai estar com as pessoas sempre, é sempre gente diferente vindo aqui, enfim, você vai estar podendo conversar com as pessoas aqui. Tá? Agora, para ele, você vai dizer assim, você vai trabalhar aqui no caixa porque aqui você vai poder vender processos também, ou você vai poder dizer se a pessoa está certa ou errada, coisas assim. Você vai poder articular aqui também, você vai poder fazer como você quer aqui, da jeito que você achar melhor. Você dá esse poder, dá esse controle para a pessoa. Você aproveita em todo lugar, mas você tem que entender assim, aqui aguenta a pressão, agora se você humilhar, ferrou. Aqui gosta de conversar. Mas se você deixar sozinho, não gosta. Aqui gosta de articular, mas se você quiser articular ele, não vai dar certo. Então você vai mudar a tua argumentação e a forma de abordagem com cada um. Eu estou julgando? Eu estou dizendo que esse não serve aqui ou não serve lá? Não, eu estou fazendo uma leitura para mim poder aproveitar o potencial de cada um. E isso muda tudo, muda tudo. Porque se eu chego e encontro ele vendendo, e ele não tem resultado, beleza, eu já entendi por quê. Agora, ele pode ser um excelente vendedor. Se ele aprender que ele não precisa dar dinheiro para as pessoas quando elas pedem. Se ele entender que a dor dele é esse abandono, ele quer estar próximo. Aqui pode ser um vendedor, já é nato, articulador nato. Mas ele pode trabalhar bem com marketing? Mais ou menos. Se ele aprender a aproveitar essa articulação natural que ele tem. Mas não é uma pessoa tão criativa quanto uma pessoa com a cabeça maior. Uma pessoa com uma cabeça grande, que é mais criativa. Tá? Então, cada um tem o seu lugar. Faz sentido para vocês? Sim? Eu falei alguma bobagem de vocês aí? Não. É a forma como você vai direcionar cada um. Tá? É bom a gente fazer essas comparações. A gente vai fazer mais 2 ou 3 aqui e depois a gente vai ir para a prática. Vocês mesmos vão fazer entre vocês. Mas assim, vamos pegar, por exemplo... Pode sentar lá, obrigado, obrigado. Não, você fica aí que você é que começou, por favor. Tá? Vamos lá, já que a gente começou a analisar o William aí, o que a gente identificou mais dele aí? O redondo, né? Então eu gostaria que vocês fizessem um círculo aí em cima do redondo. Só para a gente aprofundar um pouquinho mais, cara, que mentalidade, que cabecinha suja de vocês, né? Oh, que sacanagem. Agora sim, beleza, redondo. Quanto por cento a gente poderia dar de redondo para o rosto dele? Dá uma olhadinha para o lado aqui para eles também, para eles terem um... Se a gente fosse fazer uma mescla de todos. 50%? 70%? Pode ser? Vocês é que dizem o que vocês estão vendo aí. Gente, não existe certo e errado nisso. É muito do que você está percebendo e que você está vendo, ó, já desde o início. Porque assim, às vezes eu vou estar vendo que o rosto dele é redondo e talvez vocês percebam que é triangular. Ou alguém tenha a convicção de que é quadrado. Muito próximo. Eu diria, sei lá, que a gente tem ali 40%, 30%, uns 20% harmônico. Já passou, já deu 120%, né? Mas assim, não é a questão que você está querendo detalhar a pessoa e contar a vida dela e como ela é. Você está querendo identificar o básico para saber como aproveitar melhor aquela pessoa e comunicar melhor. Você direcionar uma argumentação mais assertiva e aproveitar melhor o potencial daquela pessoa. Então, beleza, colocamos aí 50% que seja. Se alguém acha que é quadrado ou é triangular e quer dar isso, não tem problema. Eu sempre digo assim, quando você tem um muito evidente, é muito bom. Mas quando você fica na dúvida entre 2 ou 3, é bom também. Porque você vai poder aproveitar todos os outros.
A pessoa tem uma proximidade de 3, então se você identificou redondo, quadrado e triangular, beleza, você tem 90% de chance de acerto aqui. Você vai aproveitar tudo isso. Isso quer dizer o quê? Ele é uma pessoa bastante comunicativa? Ele é uma pessoa que gosta de estar ali para ajudar, de se aproximar, tem uma facilidade maior do que o irmão dele de se aproximar das pessoas, de abraçar, de expressar as emoções dele, porque ali expressa emoção. No rosto dele, tu olha para ele assim, no olhar dele, está sempre avaliando o tempo todo. Isso não é um problema, isso é uma característica dele, que é aproveitada muito bem. Né? Cada um está sendo muito bem aproveitado nas suas funções, eles estão no lugar certo, cada um. Por quê? Porque ele tem um pouco de quadrado também. Então, na hora de compra, é pressão. Ele aguenta a pressão, muito mais do que ele. Ele suporta essa pressão, muito mais do que ele. Mas ele tem um pouquinho no final de articulador. Na minha percepção, redondo, quadrado, triangular. E aí a gente vai unindo as duas coisas. Vamos pensar assim. Qual que é a dor do redondo? Abandono, né? Qual que é a dor do quadrado? Humilhação. Qual que é a dor do triangular? Manipulação. Então, assim, você não vai colocar ele em posição de abandono, de humilhação e nem de articulação. Agora, quais são os recursos dele, como redondo? Comunicativo, sensibilidade, acolhimento. Quais que são as características dele como quadrado? Ótimo. E quais que são as características dele como triangular? Juntando tudo isso, o quanto você pode aproveitar o potencial dele? Você não vai colocar, em primeiro lugar, ele em posição de abandono. Porque para ele é desafiador dizer assim, cara, vai ali e resolve isso aí sozinho, se dane você. Se ele sentir, ele até resolve, porque ele tem o segundo como quadrado, mas ele vai render muito mais se ele tiver o suporte de alguém. Se ele tiver essa questão de acolhimento das pessoas. Se ele sentir que tudo bem, se eu errar, eu não vou ser humilhado e nem vou ser abandonado. Tá? Tanto é que assim, me ajuda de novo? Tá? Agora vem o grande diferencial, assim, tá? Eu quero que vocês olhem assim, ó, eu quero que vocês passem o olhar no olho dele, assim. Gostaria que você olhasse assim de lá para todos, procurasse olhar, passem para o olho dele, tá? Eu gostaria que você fizesse um olhar agora como se você estivesse pedindo alguma coisa. Pedindo alguma coisa para ele. Como que se você estivesse pedindo alguma coisa. E olhem para o olho dele, tá? Imaginem que eu estou colocando aqui aquele chapeuzinho do gato de botas, sabe? Olha o olho dele pedindo alguma coisa. Fica difícil você dizer que não, né? Porque ele tem esse de se conectar. Agora, procurem olhar para ele, assim. Eu gostaria que você... Wellington, né? Olhasse assim meio que para todo mundo aqui, passasse o olho. Percebe como o olhar é diferente? Ele parece que está te investigando sempre, né? Não é? Agora tenta olhar para eles como se você estivesse pedindo alguma coisa. Muda nada. Ele continua avaliando vocês. Não é? Não continua avaliando? Isso muda tudo. Esse dar atenção, sabe? Quando você começa a parar de julgar e dar atenção ao primeiro instinto, você começa a identificar. Gente, isso para mim mudou muito meus relacionamentos pessoais, mudou muito meus relacionamentos profissionais. Porque hoje, quando eu chego a negociar com alguém, eu consigo saber o que é importante para essa pessoa. O que ela valoriza lá na sua personalidade instintiva. E aí eu consigo usar uma argumentação assertiva. Eu consigo valorizar o potencial daquela pessoa na minha forma de falar, aproveito ela e ainda assim eu tomo cuidado para não mexer na dor dela, naquilo que é problema para ela. Obrigado. Pode sentar ali? Obrigadão. A gente vai fazer um resumo agora do Willy aí. Vocês têm aí abaixo... Vamos focar em uma primeiro, tá? Vamos focar aí no redondo. Se vocês acharam um quadrado ou triangular primeiro, faz a descrição dessa. Mas a gente vai focar em uma para depois a gente construir personalidades mais amplas. Primeira coisa, a gente identificou que é redondo? Faz sentido para a maioria de vocês? Sim? Ótimo. Então a gente vai colocar assim, resumo da personalidade. Qual que é o resumo? Vocês vão poder voltar no material de vocês, lá atrás, onde tem o redondo, e a gente pode, eu quero que vocês coloquem com as palavras de vocês. É uma pessoa sensível, que acolhe, com capacidade de comunicação,
É uma pessoa que gosta de ganhar ou dar atenção, que gosta de estar próxima. Vocês podem olhar mais abaixo também, ó. Olha a descrição de água ali. Tanto pode ser delicada como violenta. As pessoas com rosto de água são solidárias, sensíveis, flexíveis e emotivas. Faz sentido para vocês dizer que ele é muito mais emotivo do que o Wellington? Alguém conhece eles? Quem conhece eles assim, mas conhece? É isso aí? São boas conselheiras, gostam de ajudar os outros, é meio psicólogo assim dos amigos, né? Pode ser sonhadora, intuitiva, misteriosa. As pessoas com rosto d'água são adaptáveis e se ajustam facilmente aos altos e baixos da vida. Trabalham as emoções, muito, emocionalmente intensas. Se você pegar uma pessoa com o rosto bem redondo, às vezes essa pessoa vai estar chorando e ela não vai saber explicar por quê. E tá tudo bem, ela só está com vontade de chorar. Só isso. Faz sentido, né? Como é que é? Thaís. A Thaís ela chora do nada às vezes, não chora, Thaís? Se bobear, a gente começar a falar muito de emocional dela aí, ela já chora. Bora lá, cria um resuminho de vocês assim. Um resuminho ali na primeira pergunta. Resumo da personalidade, faz um resumo. E aí depois, eu quero que vocês façam com as palavras de vocês, de uma maneira bem simples. Porque assim vocês já vão gravando isso. Já vão memorizando isso um pouquinho. Não é tão criativo, eu usaria a criatividade mais para o grande. Mas é mais emocional mesmo, uma pessoa que gosta de se comunicar, de estar próximo. Não é, Fran? Faz sentido agora quando a gente fala do rosto redondo? Você vive dando desconto? Chegar lá na Fran e dizer assim, não vou mesmo, não vou te pagar porque foi uma porcaria, não é legal, não gostei. Aí você vai dizer, ó, tá bom então, vou te dar 50 aqui só para você voltar de novo. Não é? Tudo bem. Abaixo vocês têm assim, argumentação. Que tipo de argumentação, ou o que você pode falar no caso do Willy, para que você possa se aproximar dele, possa argumentar melhor, possa aproveitar melhor ele. Você tem lá na página também, ó, no finalzinho, a gente não falou disso, o que observar ao argumentar, ó, lá na página 17. Lembre-se que o medo é o abandono, então permite que ele se sinta próximo e que pode contar com você. Ouça bastante e também demonstre sensibilidade. Não queira que essa pessoa fique calada ou que ela tenha limites. Se você pegar um bem redondo, no caso da Thaís, ela vai falar bastante, tá? Você conversando com ela, ela vai falar muito mais do que você. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Você sabe que você vai conversar. Tá certo? Ela vai comunicar, ela vai falar muito mais que ela. Você tá ferrado, você tá errado com ela. Você tem que estar sensível, tem que ter essa sensibilidade com ela. Levanta o dedinho e espera, né? Ela vai parar ainda, vai dizer assim, desculpa, tá? Eu sei que eu falo demais, né? Olha nas coisas simples como isso difere, tá? No caso da Thaís, se você fizer assim, ela vai dizer desculpa, porque o medo dela é abandono, ela quer estar perto de ti, ela quer se sentir acolhida por ti, então ela vai te pedir desculpa, vai deixar você falar um pouquinho, né? E aí ela vai voltar a falar. No caso do Wellington, se você fizer assim com o dedo, ele vai te olhar, né? Tô eu aqui, tá tudo certo, né? É bem diferente, a reação em coisas simples são diferentes. Agora potencializa isso para o trabalho. Pensa nos teus colegas aí, nas pessoas que trabalham contigo. O quanto cada uma tem de cada um desses, o quanto você pode identificar cada um. E o quanto diferente você pode parar de julgar porque fala demais. Porque, por exemplo, você fala para a Thaís, você pode dizer assim, fala demais.
Não é que ela fala demais, ela é muito mais sensível do que você, então você aproveita essa sensibilidade. Ser boa para vendas? Excelente. Só não peça para ela cobrar. Se você colocar a Thaís, se você colocar a Thaís num processo de cobrança, não quer dizer que ela não faça bem feito, mas ela vai sofrer pra caramba fazer isso. Porque as pessoas vão começar a contar uma história triste, ela vai chorar, ela vai se sentir pressionada, isso não vai ser legal pra ela, né? Ah, não, tá ensinando a pedir desculpa. Entende? Muda o comportamento de cada um dentro da questão profissional e de como você vai aproveitar isso. E hoje, quando vocês praticarem bem isso, quando vocês forem num estabelecimento comercial, comprar alguma coisa de alguém, você vai começar a identificar isso o tempo todo. Porque vai ser uma merda isso a partir de amanhã. Você vai começar a olhar redondo, quadrado, triangular. Você vai começar a ver isso o tempo todo. O William falou algo muito importante. Se você levar isso a sério e praticar amanhã, em 4 ou 5 pessoas lá fora, e a gente voltar aqui e tirar as tuas dúvidas, você vai abrir um novo mundo para você. Você vai abrir uma nova possibilidade. Esse é o resumo. Você vai abrir um novo mundo. Você vai começar a parar de julgar e dizer que a Thaís é chata porque fala demais. E você vai ver, a Thaís realmente ela tem uma necessidade de comunicar a mais. Então eu vou ouvir, vou dar atenção a ela, vou me sensibilizar com ela e a Thaís vai fazer o que eu quero para mim. Algo muito legal, eu acho que o que eu mais gostei nessa técnica é que tu consegue controlar a si mesmo. Muito. Eu tenho a característica do rosto redondo também. Aí tu começa a fazer as coisas, aí tu não, é as minhas emoções, não vou fazer isso. Exato. Eu vou vender algo, ela me pede desconto. Não vou dar desconto, é a minha cabeça. A minha personalidade, exato. Ó, sabe, a única coisa que transforma a tua vida? Conhecimento. O conhecimento de si e o conhecimento dos outros. Isso faz com que você identifique uma personalidade mesmo sem conhecer a pessoa. Te conhecia? Não. Né? Te conhecia, Thaís? Não. A pessoa não precisa te falar nada. Você sabe como abordar aquela pessoa. Isso é mágico. Isso é incrível no dia a dia, o que transforma. A forma como você vai poder aproveitar as pessoas. Né? Por exemplo, a gente tem o Luciano e o Andres que são comercial. Articuladores pra caramba. Né? Você pode chegar e dizer, sim, você é um merda, cara. Não vou comprar porque você é um bosta. Ele vai te olhar e vai dizer assim, tudo certo. Daqui 5 minutos eu volto aqui e você está ferrado comigo. Né? O William não fecha isso. Porque se o William fizer isso, não vai rolar. Agora, o que o William faz dentro da empresa? Central de relacionamento. Está todo dia falando com os clientes, com as pessoas, com os nossos clientes. Está ali todo o tempo. E ele adora fazer isso. Perguntei para ele antes de ontem. Ou antes de ontem não, semana passada, né, William? Você está gostando do que eu estou fazendo? Cara, estou me achando aqui. Claro, adora conversar, está resolvendo o problema para que as pessoas estejam próximas. Daqui a pouco ele recebe um elogio, ele diz, caramba, que da hora isso. Né? Agora, se ele ir para a rua diretamente e ficar recebendo não toda hora, não é legal para ele. Né? Porque ele quer estar conectado. E aí na hora dele ser incisivo, porque para você fechar a venda, às vezes você precisa ser incisivo. Você precisa ter essa articulação, essa intensidade de um harmônico com um triangular. Eu vou ter isso do William? Não vou. Ele vai ter aquela, mas e se esse cara resolver nunca mais falar comigo, porque eu vou falar isso aqui para ele? Ele, não vou falar então. Né? Por quê? Porque ele não quer se sentir abandonado. Não quer que a pessoa rejeite ele. Não rejeite, mas abandone ele. Ele quer sentir essa proximidade sempre. Então isso muda tudo. Muda totalmente. Se abre, como o William falou, muito obrigado por você lembrar. Abre um novo mundo. Uma nova possibilidade de você observar. Muito bem. Mais uma pessoa aqui. Conseguiram já colocar argumentação também? Como você vai falar com essa pessoa? Como que o Willy e o Wellington vão dar certo? Compreendendo. Um compreendendo o outro. Né? Obviamente o Wellington vai estar sempre articulando o Willy. Sempre. E o Willy vai continuar ali. Né? O Willy vai continuar ali com o irmão, tudo bem, pode me articular, tudo bem, desde que você não me abandone, tamo junto. Não é? Desde que você não me abandone, tamo junto. Tá? A não ser que o Wellington mexa muito negativamente com as emoções dele.
Aí talvez ele transforme isso, essa questão de estar próximo, em uma retração maior, em realmente evitar, para não causar sofrimento. Mas, para ele remói um problema muito mais tempo do que o Wellington. Né? O Wellington, você falou uma coisa que ele não gostou, ele fica com aquilo. E fica com aquilo. Já o Wellington não, o Wellington diz, beleza, amanhã eu já dou um jeito nisso daí, vou pensar uma coisa aqui, já dou a volta nele, tá tudo certo. Né? Só para fazer um comparativo maior, assim, a gente levando enquanto vão surgindo as coisas. Tá ficando claro isso para vocês? Ótimo. Mais uma pessoa, quem que pode me ajudar aqui? São muito parecidos. Muito. Vem os dois. Vem os dois, por favor. Vem. Oi? Só um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Por favor. Pode ser. Ó, vamos lá. Tem diferença nos dois? O que é o primeiro nos dois? Redondo, não é? Quando os dois se juntam para conversar, Jesus amado. Se tiver uma terceira pessoa, fica em silêncio, né? Pode passar um dia, se conseguir dizer 2 palavras, já tem que se considerar a pessoa mais feliz do mundo. Gostam de comunicar, gostam de falar, são pessoas que gostam de estar próximas. O segundo deles não é muito redondo assim, você nota que é muito redondo? Não é já bem distante de um segundo? O que vocês poderiam dizer de uma segunda personalidade do Lucas? Uma segunda triangular, e dela? Quadrado, né? O segundo dela já é quadrado. O que muda? Não difere um pouquinho a personalidade deles já? Vamos lá, os dois, redondo primeiro, concordam comigo? Gostam de comunicar, sensibilidade, né? São pessoas que são bons conselheiros, mas assim, o segundo dele é o quê? Triangular, articulador, né? O segundo dela, quadrado. Isso quer dizer que ele vai articular muito mais ela do que ela ele. Ele é teimoso. É? É teimoso ele. Uhum. Bem ele que é teimoso, né? Ele é articulador. A teimosia é uma característica do quadrado também. Você mudar uma coisa ali também, não, mas sempre foi feito assim. Eu aprendi assim, é assim, foi feito assim, para que você quer que eu mude? Né? Tem muito isso. Então, ó, já muda um pouquinho da personalidade deles. Mais articulador, para ele vai ser mais fácil de lidar com o improviso, para ela nem tanto. Ela pode lidar com isso? Até pode, porque ela tem esse redondo dela que ela quer estar próxima. Então, quando ela puder, ela vai articular muito mais fácil quando ela tiver que desenvolver algo para estar próximo das pessoas. Mas ele vai lidar melhor com o improviso. Se eu largar uma coisa agora do nada para ele fazer, ele vai ser muito mais fácil dele fazer do que ela. Faz sentido? Muda pequenos detalhes. Os dois são, mas essa segunda personalidade vai interferir um pouquinho. Tá fazendo sentido? Sim, muda um pouco. Valeu. Quem é que é irmão aqui ainda que falou? Vocês dois? Vem. Pode ser, eu vou me sentar aqui que daí eu fico de frente, fica mais fácil. E aí? É? Vamos lá, o que vocês veem aí neles? Vamos começar por ele. Qual que é o primeiro dele? Muito bem. E o dela? Tá, ó. Quando a gente tem dúvida de triangular e quadrado, vocês sempre imaginem assim que vocês estão vendo só daqui para baixo, como se vocês tapassem isso daqui e olhassem. Pode olhar para eles para cá, por favor? Ó, como se a gente tapasse isso aqui assim e olhasse só das orelhas para baixo. Ótimo. No caso dela aqui, o que vocês acham que é? Qual que é a sensação que vocês têm? Tá, ó, se eu fizer isso aqui, continua, né? Olha como é a diferença. Ó, você pode olhar lá para eles, por favor, para eles notarem a diferença também, ó.
Dá para ver a diferença de um e do outro? Porque às vezes a gente fica na dúvida, é quadrado ou triangular? Então, quando você ficar na dúvida, sempre que você ficar na dúvida de quadrado ou triangular, né, não precisa botar. Vai. Zô, você tá andando na rua, olha pra pessoa. Ô, só um pouquinho, para aqui, deixa eu ver aqui. Ferrou, né? Então, ó, imagine que você tá tapando aqui. Imagine que você apaga aqui e olha só das orelhas aqui para baixo, tá? Vamos lá. O que a gente pode dizer dela? Primeiro é quadrado. É uma pessoa mais metódica. O que mais a gente tem de característica de quadrado? Aguenta muito mais pressão que ele. Né? O que mais que a gente pode falar de um quadrado? Por que a diferença não é tão grande assim? Qual que é o segundo dela? Seria o segundo dela? Que é o primeiro dele, né? E qual que é o segundo dele? Olha só que doido agora, que bom que eles vieram aqui. O primeiro dele é triangular, o segundo é quadrado. O primeiro dela é quadrado, o segundo é triangular. Muda a personalidade? Muda. Eles têm características iguais, só que umas são mais intensas num do que no outro. Então ela tem muito mais características do quadrado e ele muito mais fortes a do triangular. Mas não quer dizer que ele não tenha do quadrado dela, só que é menos intenso do que nela. Então ele vai ser menos metódico do que ela. Ele vai ser mais articulador, ele vai lidar melhor com o improviso do que ela. Mas ele vai ser mais organizado do que ela, talvez. Faz sentido ou não? Mais ou menos. Faz? Entende? Ó, muda um detalhezinho, mas já muda na forma como você vai trabalhar a pessoa, no que é mais intenso para ela. Mais uma vez, eu não estou fazendo um julgamento e dizendo que é melhor ou que é pior. Eu vou aproveitar em vendas quem mais? Ela. Com certeza. Posso aproveitar ela? Posso aproveitar ele. Mas qual que vai ser mais intenso, se eu quiser desenvolver realmente vendas? Ele, porque é triangular, articulador. Tá? Agora, quer dizer que ele vai ser um vendedor melhor do que ela? Não, depende de como eles aproveitar as características de cada um. Se eu quiser que um deles trabalhe no financeiro para mim, qual que eu vou aproveitar mais? Mais metódica, né? Vai funcionar melhor. Se eu quiser aproveitar, vamos lá, em funções de empresa hoje, marketing. Vai ser difícil dos dois, assim, no marketing. A não ser que eles desenvolvam muitas características deles, né? A gente precisa de marketing, criatividade, a gente vai buscar sempre o cabeça grande, né? Faz favor, você que trabalha com informática, pode me ajudar? Você pode vir aqui, por favor? Pode ficar do lado deles? Vamos lá, gente. O que vocês vê primeiro nele? Quadrado, beleza. Muito parecido com a personalidade dela, tá? Agora sim, ó o quadrado dela, tem uma testa grande aqui também, né? Ele não tem uma testa tão grande. Tá, vamos lá. Faz sentido eu dizer que ela tem uma cabeça um pouco maior do que deveria ser? Não, né? Tá do tamanho que é. No caso dele, não parece que a cabeça poderia ser um pouquinho menor, não poderia? Nada a ver, tá? É só pra gente ser, não é? Não parece? Você não tem essa sensação? É um quadrado muito mais extenso, mais forte. Por mais que, vocês vão ver, até o próprio corpo explica, coloca isso, a testa é maior, não sei o quê. Não é, a testa dele é menor. Mas assim, não parece que a cabeça dele poderia ser um pouquinho menor? Faz sentido isso ou não? Tô falando bobagem. É que a gente não tem nenhum cabeça grande mesmo aqui para a gente poder colocar aqui, ó, realmente, ó, o diferencial da pessoa. Não tem nenhum realmente exagerado assim que a gente possa, não exagerado, mas que realmente o primeiro seja a cabeça grande. O que mais próximo se encaixa disso é ele. Então ele vai ter uma criatividade maior nisso. Quer dizer... Só trazer o filho dele aqui. É. É criatividade. Agora sim, se eu tivesse que escolher entre os três aqui alguém para trabalhar com o marketing, para investir no marketing, com certeza seria ele. Porque dos três agora, numa comparação, é o que eu tenho
um recurso maior de criatividade. Aqui vai ter criatividade? Não tanto assim, que ela gosta mais das coisas padrões. E criatividade é sempre improvisar, então não é legal. Então se eu tivesse que escolher entre os dois, seria ele. Porque ele vai ter essa questão de articulação que vai permitir ele a ser mais criativo, não tanto quanto ela. Tá? Por quê? Pode ser que ela improvise bem nas coisas que ela já conhece. É uma coisa que ela não faz no dia a dia. Obrigado, tá? Faz sentido? Muito bem. Podem sentar lá. Obrigado. Vamos fazer um agora, mais na prática de novo, para depois vocês fazerem entre vocês. Quem me ajuda aqui? Aleatório, alguém que não veio aqui ainda. Qualquer um de vocês, gente. Ixi. Pode vir, por favor. Como é que é o seu nome? Daniela. Daniela. Coloquem o nome da Daniela aí, abaixo do Willy, que a gente escreveu. Tudo bem, Daniela? Tá gostando do curso? Diz que não, pra você ver. Vamos lá, Daniela. Qual que é o mais forte dela? Boa, que bom que a Daniela veio aí agora. Excelente. Muito bem. Dá uma olhadinha para o lado de lá também. Ótimo. Vamos lá. O que mais? Quadrado, redondo. O quê? O que a gente faz sempre para ver o quadrado, ou o redondo, ou o triangular, ou seja lá o que for? Se você tem dúvida de triangular, imagina ela sem aqui. Tem triângulo? Tem um pouco, não tem? Primeiro quadrado, né? Vamos pensar assim, ó. Mais uma vez. Ficou na dúvida de novo quando você fez isso? Começa a perceber onde começa o triângulo. O triângulo dela começa aqui ou começa aqui? Aqui embaixo? Então, primeiro quadrado, né? Se você percebe que, você vai ver a diferença dele lá. Pode me ajudar de novo, Everton? Só para a gente tirar a dúvida disso, porque é bom fazer essas comparações, tá? A gente começa a tirar dúvida, ó. O triângulo dele começa bem aqui. O dela já começa um pouquinho mais embaixo, ó. Ela já vem com o formato do rosto mais até que... Você não consegue ver um quadro aqui? Até mais aqui embaixo? Então, a gente vai ficar na dúvida. Ela tem um pouco de triangular? Pode ter sim. Mas primeiro dela é quadrado, diferente do dele que primeiro é triangular. Tá? Obrigado, Wellington. Obrigadão. Ainda vou te usar e abusar algumas vezes. Mas primeiro, quadrado? Ok. Então tá bom. Então vamos colocar lá. Marca o quadrado lá. O que é característica de quadrado aí? A primeira pergunta que vocês têm. Faz sentido para você? Você é metódica? Aguenta pressão? Quando você está abalado assim, emoções e coisas não representa tanto? Agora, já estourou algum dia assim de brigar com alguém? Eita, já? Sai de baixo, né? Demora, mas sai de baixo, né? Qual que seria o segundo dela, assim? O que vocês acham, assim, que seria o segundo dela? Redondo. Ao mesmo tempo que ela quebra o pau contigo, né? Ela logo tá afim, não foi mal, não sei o quê. Demora um pouquinho. É. Por exemplo, a gente pode falar assim, o Willy, ele tem muito mais facilidade de pedir desculpa também do que o Wellington. Para ele é muito mais fácil de fazer isso do que o Wellington fazer isso. Né? Porque pedir desculpa não é eu estar no controle, então não é legal. Para ele já é estar próximo. Para ela também. Tem essa questão de pressão, tem essa questão de a gente não se sentir humilhado também. Ela vai ter a disputa de te pedir desculpa, mas vai ter ali o redondo também que vai querer estar próximo, que não é legal estar brigado, que não sei o quê, enfim, né? Dá dó, né? Dá dó ao mesmo tempo que briga. Ó, na forma que a pessoa fala, você já vai conseguindo identificar isso também, tá? Então, ela gosta de estar próximo também, né? Essa questão de... Para ela é humilhação. Se ela fosse, por exemplo, o terceiro dela seria o quê? Pode ser também.
Percebe que se a gente pegar assim, ó, a gente tem 2 mais evidentes, e se a gente pegar os outros 3, dá para dividir igual, não dá? Triangular, harmônico e grande, não dá? Você puxa teu cabelo para trás um pouquinho assim, por favor? Não é grande? Não é exagerado, mas não tem um pouquinho? Ó, se você tirar, quando ela tira o cabelo para trás, parece mais. Geralmente, ó, que nem no caso dele assim, quando não é muito destacado o grande, quando o quadrado é mais evidente, tem essa sensação de grande também. Então tem isso também um pouco nela, mas eu diria que os outros 3 ficam muito próximos assim, em margens bem pequenas, a gente fica num quadrado e redondo. Então beleza, vamos fazer essa análise agora pegando os 2 perfis dela. Primeira pergunta que vocês têm aí diz o quê? Vou ajudar vocês, depois vocês vão fazer sozinhos. Resumo da personalidade, né? Vamos dizer assim, ela é uma pessoa metódica, que suporta a pressão, tem medo da humilhação, mas que também, quando estoura, pode pedir desculpa tranquilamente, gosta de ir para próximo, é uma pessoa sensível, misturando tudo. Tá meio difícil de juntar tudo agora, é só a gente voltar no material, mas vamos lá, vamos fazer por partes para vocês anotarem juntos. Uma pessoa metódica, não exageradamente metódica, porque o segundo dela é redondo, e o redondo também mete os pés pelas mãos às vezes. Que é diferente da nossa, como é que é, me esqueci o nome dela. A Clédia. Diferente da Clédia. Ela já vai ser muito mais metódica do que ela. Que ela não tem tanto redondo assim no rosto dela, né? O formato do redondo do rosto dela. A Clédia vai ser muito mais metódica do que ela, mas ela gosta das coisas organizadinhas. Gosto das coisas organizadinhas. Mas se é para mim ficar longe das pessoas, que se exploda, fique tudo bagunçado mesmo. Quero estar perto das pessoas. O que mais a gente pode aproveitar dela aqui? É uma pessoa confiável, até o ponto em que me ameaça eu ficar longe das pessoas. Em que eu me afaste, em que eu me sinta abandonada. Eu guardo como é que é o teu nome? Vocês são casados, namorados? Namorados. Enquanto me dizem assim que eu tenho que guardar um segredo do Douglas e ele não está sabendo, tá tudo certo. Mas se ele disser para mim assim que ele vai me deixar, se eu não contar para ele, eu conto. Por quê? Porque tem o segundo perfil ali que é o redondo que quer estar próximo dele. Se ela gostar, quer estar próximo. Então, peraí, antes disso, deixa eu estar perto dele. Mas isso tem que forçar bastante, tem que ameaçar bastante. Isso vai ficar muito automático, tá? Pode parecer meio confuso, mas se vocês pegarem amanhã 5 pessoas na internet, aonde for, em qualquer lugar, e fizerem no material, já vai começar a ficar automatizado. Depois de 20 análises que vocês fizeram, gente, esquece o material, joga tudo fora, e aí você vai fazer isso automaticamente. Você vai andar que nem um retardado na rua, redondo, quadrado, triangular. Vai ser uma doideira isso, tá? Tem homem com rosto harmônico? Tem. Todo mundo tem um rosto harmônico, mas alguns são mais intensos, tá? Que a gente olha sobrancelha. Oi? Eu vou deixar vocês fazerem entre vocês agora também. Pode vir aqui? Não, ele. Ó, olho, sobrancelha, nariz, boca. Tem um antes, né? Mas o segundo dele é harmônico. Quem mais aqui? No caso dela ali também, mas já tem um triangular bem aflorado aí. Mas tem uma certa harmonia também, eu diria que é o segundo. Enfim, não é bonito, tá? A gente não está falando de ser bonito. De ser... A Rosângela, é Rosângela, né? Tem também uma harmonia legal no tamanho do olho em si. Mas, obviamente, o primeiro dela é um outro, tá? Extremamente, gente, uma pessoa extremamente harmônica, você não vai gostar muito de estar perto, tá? Porque ela é muito competitiva, tudo assim, é competição o tempo inteiro, tá? Não é legal, você não vai gostar de estar muito, ele lá tem um pouco de harmonia também, uma boa parte disso também se aproveita.
enfim. Obrigado. Vamos lá. Deu para criar um resumo da personalidade dela? A gente está falando aqui de 2, né? Vamos lá. Agora, se a gente for fazer, como influenciar ela? Como que você vai aproveitar bem ela? Você pode aproveitar ela num comercial? Pode. Desde que ela entenda que ela não pode dar muita bola para os nãos ou para as idiotices que as pessoas falam. Ela tem que aproveitar essa pressão, que ela sabe suportar isso. Ela tem que ter uma estrutura meio que um padrão para seguir. E você tem que permitir que ela se comunique, que ela fale. Se você quiser, ela não vai ser aquela pessoa tão faladora quanto a Thaís, por exemplo. Porque ela tem aqui um primeiro dela é quadrado, o primeiro da Thaís é redondo. Então ela vai falar muito mais do que ela. Vai ser muito mais comunicativa. Mas você pode aproveitar num comercial? Pode, potencializando a habilidade dela de aguentar pressão, de suportar pressão, o quanto ela pode ser comunicativa, permitindo que ela se comunique, estimulando ela a se comunicar, sabendo que se algo legal que funciona muito para ela é dizer para ela assim, gente, tem branco, azul, amarelo, tudo acontecendo na minha cabeça. Daniela, né? Tá. Você vai chegar na Daniela e dizer assim, Daniela, fica à vontade, você usa a tua argumentação, comunica, vende, qualquer problema eu vou estar aqui para te ajudar. Se você sentir dificuldade em alguma coisa, conta comigo. Faz sentido falar isso para você? Muito mais do que eu falar para o Wellington. Muito mais sentido. Para o Wellington chegar, cara, conta comigo, vai dizer assim, vai a merda. Não é? Vai sentido para o Wellington dizer, cara, você é inteligente pra caramba. Com certeza você já percebeu que você tem potencial para isso e você pode aproveitar isso. Com toda certeza, não pode? Faz total sentido para ele. Ele chega a rir sozinho quando alguém fala isso para ele, né? Para ela não vai fazer tanto assim, dizer, você tem total potencial para isso, você pode fazer isso sozinho, você está no controle. Não é isso. Para ela é muito mais, não, conta comigo. Para ela é muito mais assim, tamo junto, do que necessariamente você tem capacidade para fazer isso sozinho. E essa forma de argumentar muda tudo. Você aproveita muito mais as pessoas de forma correta. Tá? Qual que é a argumentação? Coloquem aí então o que a gente falou aí. Direcione uma comunicação que você possa gerar confiança, que a pessoa confie em você, que você possa aproveitar essa situação dela aguentar pressão. Você pode dizer para ela assim, porque você aguenta isso, com toda certeza você é capaz de resolver isso. Você já passou por coisas muito piores, para ela faz muito sentido isso. Vai motivar ela, vai fortalecer ela. Você pode dizer para ela, e fica tranquila, se você precisar de ajuda eu estou aqui. Nunca vou te deixar sozinha. Faz total sentido para ela. Estar próximo, se ser sensível. Se ela é sensível com você, você vai entregar para a pessoa aquilo que ela é, no bom. Você jamais vai estimular nela ou sentir dizer para ela, de humilhar ela, de querer humilhar, ou de deixar ela abandonada, dizer que ela vai se virar sozinha. Tá? Isso vai vir muito com o tempo na prática de vocês. Faz sentido, gente? Vocês estão lembrando das pessoas que vocês convivem no dia a dia? Marido, esposa, pai, mãe, irmão? Começa a identificar por que ele é assim. Entende que não é julgar, é você ler essa pessoa é assim porque é assim. Ela é dessa forma, ela tem a personalidade dela dessa forma. E eu vou respeitar isso. Vou procurar não levar ela a fazer o que é importante para ela, aquilo que ela gosta de fazer. Ok? Obrigado, Daniela. Então, eu sempre recomendo assim, pega um estranho, faz a tua leitura, conversa com elas, estou tentando entender um pouquinho de ti pelo formato do teu rosto. E aí você explica para a pessoa e faz. E pergunta se você está certo ou não, uma das tuas características é essa, uma da forma de você pensar isso, é assim mesmo, não é. Vai fazendo isso. Mas, se você pegar o teu material aí, preencher o restante das análises que você tem para fazer, vai ficar tranquilo de você começar a fazer isso ao natural. É prática, tá, gente? É prática de começar a observar isso no dia a dia. Isso vai mudar totalmente a forma como você visualiza as pessoas e como você trabalha as pessoas. É parar de julgar e começar a ler. Começar a entender como as pessoas são. Começar a compreender. Isso faz total diferença para você que é empreendedor, para você que é gestor, líder, enfim.
vai fazer total diferença em cima das pessoas que você trabalha. Você vai começar a aproveitar melhor elas. Vamos voltar lá ao início do que a gente falou. Você contrata pessoas prontas? Nunca. Agora, se você reconhece um pouquinho mais a personalidade de cada uma agora, assim, dessa forma, não vai ficar mais fácil de você direcionar cada uma? De aproveitar o potencial de cada uma das pessoas que estão na tua equipe, no teu time? Com toda certeza, vai fazer total diferença. Faz sentido para você agora? Você se conhece um pouquinho mais agora? Todo mundo aí foi analisado? Aqui na frente ou pelos colegas? Quem ainda não foi? Você não foi, você. O RH tem que vir aqui também. Vem cá. Quem falta? Falta mais quem? Falta ele, ela, quem mais? Você? Então, vamos terminar aí para todo mundo passar pelo processo. Boa. O cara do RH. Vamos lá. O que vocês dizem dele? Olha para os lados aí, olha para todo mundo, o pessoal aqui também. Vamos lá. Primeiro dele. Primeiro triangular e depois... Beleza? É isso mesmo? Hã? Vamos analisar os primeiros dois. O mais forte que vocês acham que é qual? Triangular. E o segundo? Redondo. Muita diferença de um para o outro, não? Próximos os dois, né? O que dá para a gente dizer dele? Articulador, mas comunicativo. Articulador, mas não ao ponto de dizer assim, ah, vai a merda. Né? Já é mais difícil um pouquinho para ele já vai tentar, vou articular aqui, mas para ter a pessoa próxima, né? Não é isso? Tá, mais uma vez, tá? Vou usar o exemplo do Wellington. Tamo junto. Não, pode ficar aí. No exemplo do Wellington, ele vai articular dizendo, tô articulando mesmo e dane-se se você não gostar. Né? Para ele não, ele já vai articular, mas de um sentido que eu quero as pessoas mais próximas de mim, né? Não vou ser muito direto com a pessoa, vou querer mais a proximidade da pessoa. Vou querer estar mais próximo das pessoas. Ele vai ser menos incisivo na argumentação menos agressivo na argumentação do que o Wellington. Vai ser mais cauteloso, isso, vai querer estar mais próximo, enfim. Percebe que mesmo em características, quando só inverte o processo um pouquinho, ou uma segunda é mais intensa, já muda a forma como a gente vai fazer isso. Já muda um pouco como a pessoa vai perceber as outras pessoas e como a gente vai agir. Isso é uma questão de prática, de olhar e fazer. Faz sentido não do que a gente está falando? Ótimo. Muito bem. Quem falta mais? Vem cá. Quem está zero assim, não está entendendo nada? Tem ninguém, né? Está absorvendo um pouquinho. Como é que é o seu nome? Jéssica. Diz aí da Jéssica, gente. Olha bem. Olha para cá, Jéssica. Não. Deixa. Bom. Que bom. Ah, eu não sei. Coloca assim um indefinido. Bem misturadinho, né? Um pouco de quadrado, um pouco de redondo, um pouco de triangular. Redondo tem um pouquinho ali, mas não é muito não. O que é mais? Quadrado, triângulo? Gente, ó, vocês tirar dúvida, procura olhar para todo mundo aí, Jéssica. Olha para o olho dela. O que você vê aí? Você vê uma pessoa com medo ou uma pessoa que está te analisando? O que você vê no olho dela? Boa. Ó, às vezes é importante que tenha isso. Às vezes você vai olhar para o ó, parece que ela está te analisando o tempo todo, né? Ela não demonstra insegurança, por exemplo, de um olhar de um quadrado, que numa posição dessas uma pessoa com o rosto quadrado demonstraria uma certa insegurança no olhar, que não tem isso.
Me ajuda? De novo, posso te pedir uma ajuda? Tá? Vamos lá. Prestem atenção assim, ó, eles vão correr o olho por vocês e percebam a diferença. Agora, como é que é o teu nome? Roberto. O Roberto. O Roberto encarnou um personagem forte que ele tem aí. Olha o olhar dele de competitividade aqui, olha a postura dele. Estou aqui para quebrar tudo. O que a gente falou que é o principal dele antes? Quadrado, né? Mas ele não tem um harmônico ali? Olha a competitividade no olho dele. Se quiser, pode vir que eu arrebento tudo. Tá? Agora olha a diferença dela assim. Vamos, me ajuda, Cláudia? Você? Pode me ajudar? Obrigado. Isso. É bom que vai surgindo essas coisas assim, da gente ir observando também, ó. Gostaria que você olhe... Pode vir de cá, que daí você fica fora da luz. Não, você pode ficar aí. Isso. Agora sim, olhem para eles assim e observem a diferença no olhar, ó. A Clédia está analisando? Tem um olhar de que está sempre ali articulando, vendo o que você pode servir? Não, né? Não tem, olha a diferença do olhar dela lá. Ó, ela já olha de lado assim, né? Tá analisando. Triangular o primeiro, tá? Você consegue muito... o rosto dela também, ó, já tem um triângulo legal formado aqui. Forma um triângulo. É um pouquinho mais esticado, forma mais um triângulo. Então, primeiro lugar, triângulo. Mas percebe que o olhar vai dizer muito também? Você consegue olhar a questão do olhar também muito das pessoas. Muito você olha isso. O quanto está te avaliando, o quanto não está te avaliando. Presta atenção às tuas sensações quando você está olhando para a pessoa. O que é que você está encontrando no olhar dessa pessoa? Isso vai te ajudar muito também. O próprio rosto ajuda, você vai determinar, não é uma questão que você vai fazer uma análise onde você vai determinar o perfil de uma pessoa completamente. Mas veja bem, a Fran falou de Enneagrama. Quem aqui conhece Enneagrama? São 9 personalidades. Só que para você identificar, você não precisa conversar com a pessoa? DISC, quem conhece o sistema DISC? Só que você não tem que fazer um interrogatório com a pessoa? Aí você está negociando. Gente, imagina isso, a gente está falando aqui de liderança e gestão de pessoas. Quem fez o curso de técnicas de venda semana passada? Você e você. Imagina você pegar isso aqui agora e pegar aquelas técnicas e jogar junto. A merda que não vai dar. Né? É impressionante o resultado que você vai conseguir, influência com as pessoas, quando você junta técnicas de negociação com a questão de você observar e entender uma pessoa. Mas eu não estou definindo a pessoa aqui, eu não estou determinando como ela é. Quando a gente compara a Enneagrama, a DISC e tantos outros, né? Eu quero vender para ela. Aí eu vou dizer assim, eu quero vender para você, mas antes, eu quero que você pegue essas 4 páginas aqui do DISC e me preencha para me saber como você é. Não vai, né? Aí você vai dizer assim, vamos conversar aqui uns 40 minutos para mim descobrir qual que é das 9 aqui, das personalidades que você é dentro do Enneagrama. Não. O que você tem é uma ferramenta que você não precisa que a pessoa fale nada para você. Você vai olhar e você vai identificar. Peraí, essa é a personalidade, então eu vou direcionar minha argumentação por aqui. Essa pessoa reage melhor assim, então eu vou direcionar dessa forma, vou argumentar dessa maneira. Vou estimular o que é bom nas pessoas. Você sempre tem que pensar assim, quando você vai argumentar, você vai valorizar o que a pessoa tem de recurso e você vai procurar evitar quais são as dores delas, os medos dela. Então isso é uma coisa importante que você tem que memorizar ali a partir do material. A partir de cada personalidade. Vamos lá. Obrigado. Vocês podem. Faz sentido, gente, de triangular? Olha para eles de novo, ver se eles veem agora. Faz ou não? Ótimo. Bora então, façam aí. Diz aí. É difícil eu conseguir ficar sério, mas tudo bem. Triangular? Quem acha que é triangular, quem acha que é quadrado? Quem acha que é triangular? Quem acha que é quadrado? Vocês estão certos. Quadrado e triangular. É só identificar qual é o primeiro, qual é o... Você quer fazer uma leitura mais objetiva? É quadrado ou é triangular? Qual é o primeiro? Mas se você não quer, só sabendo que é os dois, beleza. Qualquer coisa que você usar comigo, tá tudo certo.
né? Qualquer uma das alternativas que você usar, tá tudo bem. Agora até... não é nem tanto, porque assim, é muito que a gente desenvolve isso com a parte experiencial, porque até os 17, 18 anos, eu tinha que apresentar um trabalho na frente na escola e quase morria. Eu não ia nem a pau, eu faltava na escola, eu rodava na prova ou no trabalho e não ia. Aí depois a gente acabou encarando isso, pô, eu preciso mudar isso. Eu assisti a palestra do Eduardo, teve um dia quando eu tinha, 16 anos, 17, e eu disse, cara, eu quero ser que nem esse cara. E aí a gente começou a desenvolver e perder um pouquinho do medo, enfim, claro que a hipnose ajudou bastante nesse processo. Mas foi mais mesmo de querer fazer. Isso que assim, o que vai fazer você como empreendedor ter resultado? É o conhecimento ou o quanto você quer? Quantas pessoas você conhece que tem resultado como empreendedor ou qualquer coisa na vida e você diz assim, caramba, esse cara não sabe nada disso. Como que essa pessoa tem resultado? O querer é muito mais forte do que você realmente conhecer. Então, o quanto você quer isso vai virar muitas chaves. Isso vai fazer você encarar muitos medos. O quanto você quer. Não é tanto o quanto você sabe, mas quanto você quer realmente ter o resultado com isso. Uma outra coisa que me foi questionada sobre o formato do rosto é harmonização facial. Eu trabalho dentro de uma clínica estética e a gente vê isso toda hora. Isso vai atrapalhar um pouquinho? Vai. Mas aqui a gente está fazendo a leitura de uma formação óssea que vai fazer. E isso com a harmonização facial só se quebrarem o rosto de uma pessoa para mudar, né? Mas obviamente vai atrapalhar um pouquinho. E obviamente quem faz a harmonização facial, você praticamente não vai ver expressão nessa pessoa. Tá? Você tem que estar muito de mal com o que você realmente é para você fazer uma harmonização facial. Porque você vai perder muito de algo muito importante no teu dia a dia para que você seja um bom líder, um bom empreendedor. A tua congruência, a tua genuidade. Porque muito antes de você aprender a falar, você aprendeu a interpretar as expressões. Você sabe fazer isso automaticamente. A pessoa não precisa te dizer quando ela está triste, quando ela está feliz, quando ela está chateada. Você identifica isso. E quando você faz essa harmonização, você tira essa expressão. E aí você é artificial. Extremamente artificial. Tem uma pessoa que eu conheço que faz vídeos assim, que eu não consigo assistir os vídeos dela. Inclusive é da estética. Por quê? Porque eu não vejo expressão nenhuma ali. Não dá para você ver verdade. Não dá para você ver quando está realmente falando algo. Não dá para ver emoção. Essa é a palavra. Não dá para ver emoção na pessoa. Ela está ali. Aquela Barbie da mesma forma o tempo todo. Você não vê nada. E você perde muito do teu poder de comunicação em cima disso, porque hoje muito da influência é a tua expressão. A gente aprendeu a ler isso. Isso é automático. A gente analisa isso. A gente só não presta atenção no dia a dia. E um dos grandes ganhos de começar a observar a expressão das pessoas no dia a dia é você começar a observar isso. Você começar a observar a reação, você começar a notar as pessoas, você começar a dar atenção às pessoas. Porque a gente vai falar amanhã de recursos, de estratégias para vocês gerarem engajamento na equipe de trabalho de vocês. O que a gente fez hoje vai para a vida pessoal de vocês. Procurem parar e analisar, não julgar o marido, a esposa, as pessoas que vocês convivem no dia a dia. Para vocês analisarem o pai ou a mãe, que seja, para vocês começarem a perceber o quanto realmente ele tem isso que a gente viu aqui hoje. Então, é uma ferramenta extremamente simples. Você não precisa conversar com a pessoa. Você vai olhar para ela e vai dizer, beleza, essa é a porta de entrada com essa pessoa. Vamos resumir aqui agora, assim, vamos relembrar. Grande, qual que é a dor? Rejeição. Ó, eu quero que quando eu fale, vou falar junto, a fase da vida. Que daí você vai lembrar da criança e você vai lembrar de cada fase, tá? O grande é da barriga da mãe até o primeiro mês. Então a dor é a rejeição. Qual que é o recurso? Criatividade, uma pessoa que vai raciocinar, analítica, né? Vamos lá. Segundo, redondo, do primeiro mês até 1 ano de vida. Qual que é a dor? Abandono. Qual que é o recurso? Comunicação, sensibilidade, acolhimento. Terceiro, de 1 ano a 2 anos e meio. Triangular. Qual que é a dor?
Qual que é o recurso? Articulação. A dor e o recurso são a mesma coisa. Você vai deixar articular e você não vai articular essa pessoa. É bom para quê? Para vendas, para negociação, para liderança. Por isso que muitos de vocês aqui, praticamente 90% de vocês aqui têm o triangular em um determinado momento. Se não como o primeiro, como o segundo ou no máximo como o terceiro. Isso vai ser excelente para você empreender, para você gerenciar equipes. É necessária essa articulação. E tem alguns de vocês que têm o harmônico forte também, que vai ser ainda essa intensidade de articulação. Tem alguns de vocês que têm o triangular com o redondo, que vai ser excelente para essa comunicação, faz bem. Mas como a gente falou, não é o melhor e o pior. O quarto traço, quadrado, qual que é a dor? Humilhação. Qual que é o recurso? Planejamento, padrões, capacidade de suportar pressão, uma pessoa confiável. Mais esse quadrado. Aqui vai determinar muito mais o redondo, vai formar muito mais o redondo em si, não é tão esticado assim. Tá? Então, isso vai ajudar vocês também, foi a dúvida que surgiu deles aqui, né? Um via redondo, outro via quadrado. Tanto faz, o que você vê são muito próximos os dois. Né? É uma pessoa extremamente... É excelente para o que ele faz. Porque se ele tem o redondo e quadrado, o que é? Ele tem a capacidade de suportar pressão, ele precisa. Ele sofre pressão em muitos momentos lá. Mas esse de sofrer pressão do quadrado dele, junto com o oral, não vai fazer ele meter os pés pelas mãos, que é do redondo. De não pensar e dane-se, né? Quando é muito redondo. O bom é que equilibra isso para a função que ele faz. Então ele vai querer estar próximo, é como no caso do RH, é muito legal para ele isso. Porque ele tem que articular, mas ele também tem que, ele não pode ser aquele RH filho da puta. Desculpa o palavrão, mas tem muito RH filho da mãe por aí. Né? E o RH também não pode ser o queridinho da galera, então é legal, ele tem que estar ali articulando, mas ele também não pode se afastar, não é só números, são seres humanos. Então no caso dele também é legal, porque ele lida com a pressão, mas ele tem essa questão de estar próximo das pessoas também. E não tem só a questão do redondo, vai ajudar ele, não, peraí, eu não posso meter os pés pelas mãos aqui, tem que ser um pouquinho mais organizado o negócio aqui, porque senão eu vou me sentir humilhado. Então ele acaba agindo de uma maneira muito madura com tudo isso. Tá? No caso do Rudinei, é triangular com quadrado, ótimo. Excelente também. Porque ele não vai ser aquele cara que não vai ter sensibilidade nenhuma com ninguém. Ele vai ser aquele cara que aguenta a pressão também. Então é bom para vendas difíceis. Ele trabalha com facilidade com vendas difíceis. Porque ele vai estar ali, ó, explodindo ali por dentro, mas ele não vai estar demonstrando. Vai ser essa expressão aqui. E ao mesmo tempo ele vai estar conseguindo articular de uma maneira muito bacana, muito legal. Então, enfim, não é o melhor ou o pior, é muito do que a gente vai fazer a leitura de cada um e aproveitar isso naquele momento. Agora, imagina que você sabe que o Márcio, ele é redondo e quadrado, e você quer influenciar ele. O que você vai evitar? Humilhar e fazer ele se sentir abandonado. O que você vai valorizar e trabalhar nele? A confiança, a proximidade, a sensibilidade, a compreensão com ele. A gente vai dizer, seu objetivo, né? Tem o quadrado que gosta de ser objetivo. Agora, se eu quero influenciar o Rudinei, fiz uma leitura dele, é triangular e quadrado. O que eu vou fazer? Cara, como você mesmo falou, você é inteligente o suficiente para saber disso. A gente está aqui, enfim, o que a gente vai evitar nele? De querer ter o controle, dá razão para ele. Exatamente, dá razão, é isso aí. Não, você está certo. Você está totalmente certo. Mas aí, você vai dizer assim, ele está articulando, você vai dar o poder para ele, você está totalmente certo. Só que assim, cara, e se isso der errado? Entende? Ele não gosta de humilhação. Você dá o poder para ele, mas e se tiver errado? Ele vai dizer, putz, pois é. Mas então, cara, vamos articular uma forma melhor aí, eu acho que você tem capacidade para isso. E aí ele já começa a mudar de ideia, você já começa a levar ele para o caminho que você quer. Faz toda a diferença, gente. A gente, ganha anos-luz nesse processo de comunicação e de aproveitar realmente o potencial. Não é se aproveitar das pessoas, mas realmente aproveitar o potencial. A gente não está falando aqui de pessoas comuns. Vocês têm um processo de liderança, vocês têm uma empresa, vocês estarão sempre gerindo pessoas. E essa ferramenta é sensacional para vocês usarem no dia a dia, pela praticidade, pela velocidade que isso vai dar para vocês. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rudinei. Só para a gente fazer essa comparação e ter essa diferença. Faz sentido? Ótimo.
Mais alguma pergunta, gente? Você tinha me perguntado antes ali? Genética, né? Genética. Então, genética não tem a ver com personalidade. Você pode trazer um pouco da carga genética dos pais de vocês, mas assim, essa personalidade de vocês ela vai ser muito definida nessa fase da vida mesmo, desde que você está na barriga da mãe até os 5 anos. Então pode ser que teus pais tenham tido uma influência lá de 1 ano a 2 anos e meio, eles sejam mais articuladores, e você tenha tido uma influência do primeiro mês até 1 ano e você é mais redondo. Pode ser. Isso vai variar de acordo com a influência que você vai ter na infância. Obviamente a gente traz uma carga genética, mas a carga genética está muito mais ligada a comportamento, a caráter, do que propriamente a personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de crenças. Principalmente quando a gente fala de personalidade experiencial, que é a experiência que você vai construir ao longo da vida. Agora, eu posso fazer uma leitura dele de que o Willy é redondo e ele vai ter muito características de triangular? Pode, talvez a convivência e a experiência com ele, com o Wellington, vai fazer ele ter essa característica. Mas, instintivamente, ele vai preferir muito mais essa proximidade das pessoas do que propriamente a articulação. Mas essa personalidade experiencial de construção de crenças pode levar ele a ser mais próximo disso. E é aí que entra a importância, assim, porque você identificou que a pessoa é grande e ela não tem tanto essa personalidade para vendas. Beleza, você vai trabalhar esse experiencial, as experiências dela, para ela que desenvolva habilidades para isso, aproveitando o que ela tem de bom, que é a criatividade, o raciocínio. Então, resumindo, todo mundo pode ser tudo. Todo mundo pode ser tudo. Tá? A questão é assim, eu vou trabalhar um financeiro contigo, vou ter muito mais trabalho. Então, se eu tenho uma opção, se eu tenho uma opção de trabalhar você no financeiro ou a Clédia, eu vou trabalhar a Clédia, com toda certeza. É isso que a gente faz hoje dentro da Virtuosa, assim, eu preciso de um perfil para comercial, beleza? Eu vou olhar o histórico do currículo e eu vou analisar o perfil da pessoa. Porque se ela for articuladora e harmônica, se ela for triangular e harmônica e tiver um bom currículo, caraca, tem uma excelente vendedora. Agora, na recepção, ela precisa ser mais comunicativa. Então, um perfil de triangular com redondo ou redondo com quadrado vai ser excelente para a recepção. Ela tem que ser muito mais comunicativa, não tão articuladora. Agora, na estética, ela tem que ter uma mescla. A gente precisa contratar uma mescla. Não dá para contratar 10 esteticistas quadrados. Vai dar merda. Né? Não dá para contratar 10 esteticistas triangulares. Vai dar merda. Não vai dar para contratar 10 esteticistas redondas. Vai chegar um determinado momento e estar todas elas sentadas num canto chorando e você não vai saber por quê. Né? Não dá para. Você tem que fazer uma mescla disso, para que você tenha uma mescla de pessoas aí ali dentro. Então a gente precisa analisar muito bem aonde, o que, de que forma, para que a gente quer aquelas pessoas. Qual é o perfil? E, gente, esse processo ajuda muito. Eu sei que tem algumas duvidazinhas na cabeça de vocês, mas é prática. Baixem a cabeça aí, pratiquem. É prática, prática, prática.